Shalom, bem-vindo, bem-vinda ao Talaboker, Orvalho da Manhã. Mais uma terça-feira que nós queremos estar na presença de Deus e cooperar com o que o Ruach HaKodesh, o Espírito, está fazendo aqui na terra, está fazendo aqui em Israel. Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, que Tu és bom, em todo tempo Tu és bom, a Tua bondade, Senhor, é perfeita. Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor, sobre nós. Entregamos a Ti agora esse tempo, Pai. Esse tempo de oração, esse tempo de louvor, Pai. Que seja um cheiro agradável a Ti, Senhor. Que seja um aroma suave a Ti, Senhor. Que nada seja para homens, mas para Ti, Senhor. Porque precisamos de Ti. Precisamos de Ti, do Teu amor. Ó Pai, seja entronizado, Pai, em meio aos louvores de Israel. Yoshev, Teilot, Israel. Assenta-te aqui, Senhor, em nosso meio. Ministra, Senhor. Primeiro em nós, em nossa casa, Senhor. Depois, alcança, Senhor. Abre os céus nesse lugar e alcança aqueles que estão à nossa volta. Alcança os nossos vizinhos, alcança nossos irmãos. Alcança nossos irmãos que vão assistir, Pai. E obrigada por aqueles que o Senhor trazem para concordar em oração, para declarar uma palavra, Senhor, para sustentar Israel, ó Deus, para abençoar o Teu Filho amado, o Teu Filho primogênito, Senhor, a menina dos Teus olhos. Pois precisamos tanto, Senhor, dos braços, termos os nossos braços sustentados pelas nações, Pai. Obrigada, Senhor, receba esse louvor, Pai, que possamos estar na Tua presença nesse momento, Pai. Nos aproximar, nos achegar a Ti, Senhor. Lembrando como o tabernáculo de Moisés, o átrio, o lugar santo. E o Kodesh HaKodashim, o santo dos santos, Senhor. O lugar onde o Senhor falou que o Senhor falaria, que o Senhor desceria para falar com o sacerdote. Ali no propiciatório, ali em cima do Aron HaKodesh, ali é o lugar dos querubins. A Tua presença vinha naquele lugar. Eu estava lendo esses dias sobre os querubins, tanto na visão de Ezequiel, em duas partes de Ezequiel, né? Tanto a visão de Isaías, no capítulo 6, como em Apocalipse, né? Como eles se movem, os querubim, como eles se movem ali, os querubins, os anjos, com as suas asas, cheios de olhos, com as faces, a face de boi, a face de leão, face de águia, face de homem. E essas asas que os cobrem, por causa da santidade de Deus, eles cobrem a sua face, eles cobrem os seus pés, e eles movem as suas asas por causa da santidade de Deus. O Senhor descia sobre os querubins, porque eles são esse lugar de preparar a majestade, de guardar, de envolver a majestade de Deus. E Pai, nós queremos estar alinhados à adoração do céu, Senhor. Alinhados a essa adoração dos Teus anjos, a essa adoração santa, Pai. Aquilo que está sendo falado nos céus, que nós possamos ouvir aqui. Em nome de Yeshua. Vamos louvar com essa música Aleli Nafshi. A gente sempre gosta de começar com essas músicas em hebraico, mas eu vou traduzir para vocês aqui, como sempre. Aleli Nafshi. Louva, ó minha alma. Louva, ó minha alma.
Ela sumiu aqui na minha lista, mas eu vou achar aqui. Ahalelá Adonai Bechayai. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Azamerá, cantarei ao meu Deus, Leelohai Beodi. Beodi é para sempre. Por todos os meus dias. Às vezes é uma linguagem um pouco difícil. Nem meu professor aqui de hebraico não sabia. Aleli nafshi et Adonai. Louvo a minha alma ao Senhor. Imloch Adonai. Adonai, o Senhor reinará. Leolam, para sempre. Aleluia. Elohai Tzion, o teu Deus, ó Sião, reinará de geração em geração. Ledor Vador. Então nós queremos louvar agora com essa música e declarar, quando nós cantarmos isso, Imloch Adonai Leolam, Elohai Tzion Ledor Vador. Queremos declarar, o teu Deus, ó Sião, reinará de geração em geração, porque Ele escolheu a Sião como lugar da sua habitação. Bechayai azamerá leelohai, por toda a minha vida cantarei ao meu Deus. Aleluia, Senhor, Tu és digno. Tu és digno do nosso louvor, ó Papai, aquele que se assenta num trono soberano. Tu és digno do nosso louvor. Aleluia. Ram venissá que raoiatá. Elevado, exaltado, porque Tu és digno. Raui, raui.
Bechol libeinu oavim otcha. De todo o nosso coração, nós te amamos. Kadosh, Kadosh atah. Santo tu és. Elevado, exaltado. De todo o coração, Senhor, nós queremos te louvar, declarar o nosso amor a ti. E declarar, Senhor, a tua majestade, a tua santidade. בכל ליבנו אוהבים אותך, קם ונישא מעל העולם, קדוש קדוש אתה. מההתחלה. קם ונישא כי ראוי אתה, בכל ליבנו אוהבים אותך, קם ונישא מעל העולם, קדוש קדוש אתה, אתה קדוש, קדוש, קדוש קדוש אתה, אתה קדוש, קדוש, קדוש קדוש אתה. קם ונישא כי ראוי אתה, בכל ליבנו אוהבים אותך, קם ונישא מעל העולם, קדוש קדוש אתה, אתה קדוש, קדוש, קדוש קדוש אתה, אתה קדוש, קדוש, קדוש קדוש אתה. Aleluia, aleluia, Senhor, que a tua santidade, ela nos traz alegria. Nós não fazemos parte desse espírito religioso, na qual essa religiosidade que rouba a nossa alegria. Ao contrário, nós declaramos a santidade do Senhor e nós recebemos da sua vida, da sua alegria. Exaltado, exaltado. Tu és, Senhor, exaltado, exaltado. E hoje eu estava lendo, lembrando desse versículo que o Senhor nos trouxe para o nome dessa reunião, que é o Orvalho da Manhã, que está ali em Oséias 14, no verso 5. Mas eu vou ler Oséias 14, começando do verso 1. Oséias, capítulo 14. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Nós sabemos que a conversão é uma conversão a Deus. A gente não se converte para outra religião. O judeu não se converte para se tornar cristão. Ele se converte ao Senhor. Porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. E daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Aqui, verso 4. Eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles.
Verso 5: eu serei para Israel como orvalho, tal. Ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. 6: estender-se-ão as suas vergônteas e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Ó Deus, é por isso que nós queremos trazer palavras diante de Ti, Senhor. Palavras, Senhor, de conversão, de arrependimento, Pai. Clamar por Israel nessa manhã para que toda iniquidade seja retirada, para que a iniquidade seja expulsa, Senhor. No verso 3, não nos salvará a Síria, não nos salvará. Somente o Senhor, Pai. Somente o Senhor. Deus, vem com teu orvalho, Pai, nessa manhã. Vem com teu orvalho sobre nós. Ainda cai. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor por nós, Pai. Obrigada pela tua bondade. Yeshua, quão doce tu és. Yeshua, quão doce tu és. Não há outro como tu. Não há. Não há outro que eu prefira além de ti. E as batidas do meu coração chamam o teu nome, Yeshua. Yeshua, quão simples tu és. Yeshua, quão simples tu és. Não há outro como tu. Não há. Não há outro que eu prefira além de ti. As batidas do meu coração chamam o teu nome, Yeshua. Yeshua, quão santo tu és. Yeshua, quão santo tu és. Não há outro como tu. Não há. Não há outro que eu prefira além de ti. As batidas do meu coração chamam o teu nome, Yeshua. Yeshua. Korarabashiririririshai. Kirararararararashai.
Oh Deus, quão doce, quão doce, quão doce, quão simples, tão maravilhoso Tu és, Pai. Nós queremos entrar nessa mansidão, nessa doçura, nessa presença. Pai, esse lugar que só o Senhor pode nos dar, esse lugar secreto. Leva-nos, leva-nos a esse lugar secreto, ó Deus, ao Teu jardim. Em Teu jardim eu estarei. Ó Deus, em Teu jardim. Ó Pai, nos leva nesse jardim onde o Senhor nos mostra coisas que nunca vimos. Como o Adão e Havá, Senhor, ali no jardim, no Gan Eden. Tudo era novo para eles, tudo era maravilhoso. O Senhor andava com eles ali, mostrava para eles. Havia uma pureza, havia santidade. Nós queremos ser essas crianças, Pai, que o Senhor pode levar ao jardim. Leva-nos, Pai, nesse jardim, nesse lugar secreto. Sopra, sopra nesse jardim, Senhor. Como diz a noiva de Cantares, sopra, sopra nesse jardim para que venham os frutos excelentes. Sopra nesse jardim para que tu, ó noivo, possa sentir o aroma, possa comer desses frutos excelentes. Sopra, Espírito, em nossas vidas, naquilo que está adormecido, naquilo que precisa ser avivado, ó Deus, para que o noivo possa comer dos frutos excelentes. E o Senhor diz ali em Cantares também, o noivo chama os amigos para comerem, para provarem desses frutos, Senhor. Ó Pai, que o nosso jardim esteja assim. Como o Senhor fala, tua alma será como um jardim regado. Ó Pai, faz das nossas vidas esse jardim. Sopra, Senhor. Vem com teu sopro de vida, com teu orvalho. Como lemos agora, que Israel possa florescer, florescer. Criar raízes firmes em Ti, dar frutos. E a nossa sombra possa trazer vida para muitos, descanso para muitos, Senhor. As nossas folhas possam trazer cura para as nações, Pai. Kirananananai, Kiranananai, Shiriananai, Shirikandai, Shirikandai, Koranananai, Shirikandai, Shirikandai. Quero compartilhar vocês aqui esse tema de oração pelas eleições que estão logo aí em outubro. Eleições de Israel. Aqui, conforme o newsletter que a gente recebe aqui, os pontos de oração do Ministério IFI, né, Intercessors for Israel, Intercessores por Israel. As eleições israelenses serão realizadas em 27 de outubro. Seu novo governo enfrentará muitos problemas sérios. O próximo presidente dos Estados Unidos, em 2028, será tão pró-Israel quanto Trump? O Hamas ainda reinará em Gaza? O regime do Irã sobreviverá e se tornará ainda mais perigoso? Uma nova coalizão conseguirá aprovar a necessária reforma judicial? Ela resistirá ao mundo e obedecerá a Deus? Ela não, esse governo, né? Resistirá ao mundo e obedecerá a Deus, estendendo a soberania israelense sobre Judeia e Samaria? Diante de todas essas questões e muitas outras, oremos para que as próximas eleições israelenses resultem em uma coalizão biblicamente sionista, crucial para Israel e para o reino de Deus. Abba, por tua soberana autoridade, cuida que as eleições para o próximo primeiro-ministro e sua coalizão sejam exatamente aqueles que tu escolheste.
Rei Yeshua, interceda junto ao corpo mundial para que ore para que o próximo governo de Israel seja composto por filhos de Sacar e filhos de Sião, né? Aqueles que discernem os tempos. E os filhos de Sião, conforme 1 Crônicas 12:32, que fala dos filhos de Sacar, e Zacarias 9:13, que a gente tem orado bastante, né? Os filhos de Sião contra os filhos da Grécia. Messias Yeshua, se existe um filho de Ishai, um filho de Jessé, oculto, que o Senhor já ordenou para ser o líder de Israel, né? Como Davi estava ali oculto, mas o Senhor mostrou para Shmuel quem era o próximo rei. Se existe um filho de Jessé oculto, que o Senhor já ordenou para ser o líder de Israel depois do primeiro-ministro Bibi Netanyahu, revele-o a nós para que possamos orar por ele. Senhor Deus, à medida que os israelitas ouvem o que os partidos dizem sobre questões cruciais, como a soberania sobre a terra e a reforma judicial, inspira-os a votar naqueles que farão a tua vontade, conforme Provérbios 16:9. Deus, bloqueie um governo de unidade morno e levante uma coalizão sionista zelosa, em nome de Yeshua. Abba Pai, permita que ocorram eventos entre agora e as eleições que impactem os eleitores israelenses, levando-os a mudar de opinião e votar nas pessoas que o Senhor ordenou para governar Israel hoje. Como nada é difícil demais para ti, Adonai, constrói uma coalizão sionista que não precise depender dos Haredim, dos ultra-ortodoxos, né, dos partidos, para sobreviver, e que aprovarão leis justas. Porque para conseguir a maioria, você tem que fazer alianças aqui e ali. Né? Juiz todo-poderoso, que os israelenses, levem a sério os versículos iniciais da leitura da Torá do Shabat e desejem ver a reforma judicial realizada em tua justiça. Deus de Israel, impeça Netanyahu e outros políticos da coligação de verem tudo o que dizem ou fazem através de um filtro político de o que é melhor para mim nas eleições. Deus de Yaakov, dá a Benjamin Netanyahu um conselheiro do tipo de José, né, que José foi para Faraó, uma pessoa em quem ele veja o teu espírito. Abba Pai, levanta muitos mais rabinos Haredim que concordem que seus seguidores, que não são estudantes de Torá em tempo integral, devem, se capazes, servir nas forças de defesa de Israel, como a maioria dos outros judeus israelenses. São vários temas para que nós oremos, né? A questão de Judéia e Samaria, dessa visão sionista em relação à terra de Israel, né? A questão da reforma judicial, questão de como lidar com a política externa, com os inimigos de Israel, a questão dos ultra-ortodoxos servindo no exército, e também a questão do aborto, que nós sempre falamos aqui, né, que Deus levante pessoas que tenham um temor de Deus e que creiam na vida, no ventre, para que se levantem contra o aborto. Então, são vários temas para a gente orar. Então, gostaria de convidar vocês para concordar com essas palavras e declararem a vontade de Deus nas eleições e o reino de Deus vindo sobre Israel nesse tempo. Em nome de Yeshua. Posso começar a orar, Susana? Sim. Shalom, shalom. Você leu ali Oséia 14, né? E esse orvalho, esse mesmo orvalho que fala lá em Salmo 133, 3, que diz: é como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. É uma figura que ilustra a unidade. E essa manhã Deus me deu uma palavra que quero também orar em cima. Mas primeiro quero ler em cima quando Esther
recebe a notícia que Mardoqueu, lá Esther 5:4, do 7 a 9. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para o lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que ele publicara em Susa para o destruir, para mostrar a Esther e lá fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. E veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Nós aqui nesse tema, nessas petições que você colocou a respeito das eleições em Israel, nós estamos aqui em unidade, né? Como eu falei lá, que você leu o Salmo Oséias 14, né? É que vai falar lá em Salmo 133 a respeito da unidade. Estamos unidos em uma só voz, em um só pensamento, né? Em um só entendimento, um só querer. E aqui, esse rei que nós estamos unidos, orando, clamando, pedindo a Deus, é o rei Yeshua HaMashiach, que nós estamos revoltados. Depois, eu vou pular, vou para o 15. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, aleluia, vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susa e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também. Assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Até aqui. Nós estamos aqui na posição de Esther, unidas, apresentando diante de Yeshua, o Rei da Glória, Todo-Poderoso, aquele que sabe as intenções do homem, aquele que sonda o rins e o coração do homem, aquele que sabe as coisas malignas que estão no coração desses políticos, dessas pessoas que querem entrar ali no governo, para olhar o seu próprio interesse, porque Esther, Senhor, ela estava ali, como rainha, mas tem um momento que ela pede Ataque para dizer para Mardoqueu que não pode se apresentar diante do rei sem que o rei se chame. Mas ela se posicionou, ela se colocou, não pensou no seu mandato como Regina, ela não pensou na sua vida, ela não foi egoísta. Ela se falou: se eu tiver que perecer, tiver que morrer, eu vou morrer, mas tem uma multidão do meu povo. Então, melhor que morra eu, mas não morra todo o povo. Às vezes, se me faz lembrar, quando eu morava no Amazonas com os meus pais, e vinha enchente, tinha que sacrificar um boi para atravessar todos os bois, porque tinha o cardume de piranha. Para salvar todos os outros bois, precisava um boi primeiro, para que as piranhas se concentrassem ali para poder passar todo o outro rebanho. E assim, às vezes tem que sacrificar uma. E Esther se sacrificou, como nós estamos nos sacrificando aqui, dedicando esse tempo para nos posicionar a respeito dessas eleições, Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus, não de jejum, mas seguramente o Senhor de tocar nossos corações para nos posicionar em jejum por Israel, por essas eleições. Amém. Porque o Senhor conhece o coração dos homens, o Senhor sabe. Assim como a Xoxana trouxe, aquele escondido que estava lá, que o pai nem falou, até o menor, nem falou no nome de Davi, nem falou quanto era desprezado, quanto ele não era considerado na família. Tem o menor, esse menor tem nome, ele não falou do nome de Davi, tem o menor. É assim, o Senhor pega o menor para levantar em cima dos maiores, dos importantes. É assim que o Senhor faz, porque o Senhor tem uma deboleza para aqueles frágeis,
aqueles humildes, aqueles que não se sentem, eu sou o bambambam, bam, bam. Não, aqueles que se acham pequeno, como o Gideão, eu sou menor da casa dos meus pais. É assim. Eu só pego esses menores assim, esses como o Saul falou, minha tribo é a menor que tem em Israel, para levantar. Pai, o Senhor conhece o coração desses homens, todos eles. O Senhor sabe quais são as intenções do coração deles. O Senhor sabe porque eles querem sentar ali naquela cadeira para fazer os próprios prazeres. Eles prometem, eles falam, mas não cumprem. Por isso que lá em Isaías, em Jeremias também fala, maldito o homem que confia no outro homem, que faz da sua carne o seu braço, em cujo seu coração está longe do eterno de Adonai. Porque o seu propósito, Senhor, que o Senhor quer, é como o Senhor falou lá nos profetas menores. Qual é o sacrifício que agrada o Senhor? Que dá comida para o órfão, para a viúva, veste o nu, vai visitar os doentes. Mas esses políticos, muitos deles não estão preocupados, né, com a viúva, eles não estão preocupados com os órfãos, eles não estão preocupados com os enfermos, eles não estão preocupados com a família, porque o seu propósito, os seus planos que o Senhor fez na criação, a sua aliança que o Senhor faz é com pessoas, não é com animais, não é com gato de estimação, não é com cachorro. Ainda que são respeitados os animais, porque o Senhor deu animais domésticos para nós, mas é o seu alvo, o seu propósito é as pessoas, são vidas, como a Oxana falou, que eu tenho orado para que essa lei do aborto venha a ser abolida em Israel. Eu tenho orado, pedido a Deus, visto que ela tocou nesse argumento, que venha que possa abolir esta lei, abolir essas festas malignas, sim, esses festivais aí de LGBT, que seja desraigado da face da terra. Assim como Amã foi desraigado, todo ele e a sua família. Pai, peço, Senhor, assim como Esther, ela foi comunicada agora mesmo. Esther, Xoxana, ela trouxe o comunicado. Ela trouxe os tópicos, as causas para que nós apresentamos diante do Rei, do Senhor, Rei da Glória. Ela trouxe na planilha, ela trouxe todos os tópicos, todos os pedidos, que seja feita o teu querer, a sua vontade, porque nós já sabemos que o Senhor já sabe quem vai sentar ali. O Senhor já sabe quem são aqueles homens que vão sentar ali, Pai. Senhor, lá em 1 Reis, em 2 Reis 6, o Eliseu ele pede para o Senhor cegar e ferir aqueles soldados da Síria que vieram. O Senhor só pode cegar esses homens malignos. O Senhor pode conduzir eles em outros caminhos. Assim como Satanás pediu para Jesus de lançar eles nos porcos, né? Manda nós para os porcos, que seja lançado nos porcos, seja afundado no mar, anegados todos os planos diabólicos deles. Sim. Eu não digo como pessoa, não como homens, não, Pai, pelo amor de Deus, é que está detrás deles, esses homens manipulados pelos demônios, e que esses planos deles sejam lançados nos porcos, seja que vá lá no fundo do mar, lá na profundeza do inferno, Senhor, esses demônios que tenham distorcido a tua palavra, tenham distorcido uma verdade, e que não tenham seguido os teus planos. Qual é o plano da sua criação, o fundamento da criação? E por isso, assim como o Senhor fez lá atrás com Eliseu, para confundir, porque o rei veio a saber que alguém do grupo dele estava passando mensagem para o rei de Israel. E um dos seus soldados, lá dos seus maiorais, dos seus secretários, falou: não, rei, é porque lá em Israel, lá em Israel tem um profeta.
Aleluia. Lá em Israel tem um profeta que até quando o senhor está na sua cama dormindo, quando o senhor está falando com o Senhor, ele revela tudo ao profeta. Ele reche cantararamarabachou, que tiribirico toraramarabachei, ereberebechei, cototoribirico tarararamabababachei cantará. Tu revela, Senhor. O Senhor revela para os pequeninos, revela-nos nós, revela como nós temos que orar, revela como nós temos que nos posicionar, revela, Senhor, como nós temos, porque aqui, Senhor, Esther, aquela moça órfã que foi criada pelo seu tio ou primo Mardoqueu, ela agora está numa posição de quê? De coordenação, de aliança, de colocar o povo unidade. Vamos nos unir, porque 3 cordas de 3 dobras é impossível quebrar, não se quebra. Uma corda em 3 dobras é impossível quebrar. Então a Esther, ela se posiciona, ela toma uma decisão, ela enfrenta os perigos que está ali, assim como nós também nós estamos nos posicionando aqui nessa manhã. Nós estamos assim na posição de Esther, Pai, nos posicionando para nos unir com esses tópicos que a Xoxana trouxe, com todos esses pedidos que está ali, Senhor, relacionados às eleições. Pai, se o Senhor quiser reeleger Benjamin Netanyahu, o Senhor vai colocar ele ali, não vai ter ninguém que vai impedir de tirar daquela cadeira. Amém. Porque nós sabemos que esse homem que o Senhor escolheu foi por um tempo, por esse tempo e para outro tempo. Esse novo tempo que está entrando. Porque como nós não sabemos as próximas eleições dos Estados Unidos, quem vai entrar ali, se é uma descendência de Amã, para que ele acabasse, terminar, ou se é uma como Mardoqueu, para reverter, para continuar a dar prosseguimento, Pai, para que Israel volte para o Senhor, para que Israel se arrependa, para que Israel seja próspero e viva em paz em meio dos seus inimigos, porque Deuteronômio 28 é muito claro, as bênçãos e maldições. E esse mal que caiu sobre Israel, porque o povo girou as costas para o Senhor. Se levantaram a adorar os falsos deuses, com essas abominações na terra santa, onde o Messias andou, Pai. E nós aqui, Pai, apresentamos essas eleições. Como a Mana falou, levante, me corrigir porque eu escutei Isacar e Sião, essas 2 tribos. Sim, filhos de Sacar, pessoas que têm um discernimento dos tempos, e Sim. filhos de Sião, conforme Zacarias 9:13. Sim, Pai. Que tem uma mente sionista e não de acordo com a Grécia. Amém. Que o Senhor levante esses homens e mulheres, homens, com essa mente, com esse mesmo espírito, Pai. Com o mesmo espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, para que Israel seja resgatado. Pai, alguém que resgate assim como Ruth e Noemi. Alguém resgatou elas como homem, o espírito, Senhor Deus. Pai, como espírito de... Meu Deus, agora eu não estou vendo o nome de marido da Ruth, como se chama ele? Boaz, um espírito de Boaz, um espírito de resgate, o remidor, o Yeshua. Resgate Israel, amém. Resgate esses políticos, esses homens, arranca desses poderes, arranca esses homens das cadeiras. Senhor, coloca o homem com um espírito de ousadia para que todos os filhos de judeus ortodoxos, eles não têm que ter privilégios, outros estão na guerra, ali há anos, sem ter um descanso, que estão sendo vantajados, eles estão também sendo protegidos. E por que, Senhor? Somente uma parte vai, se sacrifica e outros não, Pai. Tem uma desigualdade aí. Tem uma desigualdade que o Senhor coloque ali. Um governo com uma posição, Senhor Deus. Aquela posição daquele espírito que vem do Senhor. Que ele seja respeitado e que leve
esses soldados ortodoxos e também ir para a batalha. Eles têm que defender, assim como lá atrás, Davi e outros defenderam Israel. Sempre, desde o início foi assim, Pai. Desde o início as tribos se juntavam juntos para combater. Porque o próprio Moisés, que o Senhor colocou ele, Pai, ali, quando Rubens, Judá e a tribo de Benjamim falaram, deixa a gente aqui desse lado do Jordão, não deixa que a gente atravessa não. Mas eles prometeram, não, a gente vai junto com ele, depois a gente volta. Tá bom, se é assim, eu deixo. Mas se não é assim, não. Não, a gente vai arrumar aqui, vamos organizar nossas crianças, nossos animais, e nós vamos guerrear até todos eles possuírem a sua herança. Rache cantará. Eles não deixaram para trás. É esse espírito, essa unidade que nós clamamos, Jesus, para Israel nesse tempo. Amém. Eu tenho clamado, Senhor, nas minhas orações, a unidade de Israel, que esteja unido com o mesmo Espírito, que esteja unido em tudo, que não esteja essa divisão. Uma casa dividida não pode subsistir, Pai. A tua palavra diz isso. Mas quem pode fazer isso? Só o Senhor. E por isso eu te clamo, Senhor Deus. 27 de outubro, uma data importante, Senhor. É uma data de decisão, que sejam sionistas, Pai. Sionista, que seja eles, Pai, administrar Israel. Sejam eles, Pai. Que eles também sejam salvos, que possa ter um encontro, que esses homens malignos, Pai, que o Senhor possa cegar todos eles, que os planos deles sejam frustrados, que não abra nenhum, assim como foi frustrado aqui esse plano do exército, que depois deu comida e fazer eles voltarem de volta lá, para o rei deles. Pai, muito obrigado por participar esta manhã nesta sala, crendo que através da tua palavra, estamos orando através da tua palavra, não nossas palavras, aquilo que está escrito, e nós vimos a vitória de Mardoqueu. Esse homem, ele foi hiper respeitado. Levante o Mardoqueu agora para Israel. Amém, que o espírito de Mardoqueu esteja sobre o Benjamim Netanyahu, Senhor Deus. Levante mais homens com o espírito de Mardoqueu, com o espírito de Esté, mulher sábia, que sabe também direcionar os seus maridos nas casas. Mulheres sábias que sabem edificar, que possa levar os pensamentos dos homens ao bem. O Senhor pode usar, porque a mulher de Pilatos, Pai, ela virou, olha, não toque nesse homem. Eu toda noite fiquei acordada, eu não dormi, porque esse homem é justo, não toque. E ele teve temor. Por quê? Porque a sua esposa alertou. Que essas esposas estejam com esse espírito de Ruth, de Esté, para mudar os pensamentos desses homens malignos. Muito obrigada por esse momento tão precioso. Nós te louvamos e nós cremos que a alegria do Senhor é a força para Israel. Sabendo que Israel não está nas mãos das baratas. Tem um Todo-Poderoso que está guardando com os olhos fixados. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém.
Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia, porque tudo é para ti, tudo vem de ti, Senhor, tudo a ti a glória, Senhor, dedicamos tudo a ti, Senhor, tudo a ti. Tudo a ti, até o piano desconecta sozinho aqui, mas glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor ouve as nossas orações, Pai, o Senhor tem misericórdia do teu povo, Senhor, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai. Aqui em Israel nós cremos, Pai, que o Senhor está ouvindo cada clamor, Pai. Cada clamor, e como a Felizarda orou, Senhor, que realmente a voz profética seja levantada nessa nação, ó Deus. A voz profética seja levantada. Que os bons conselheiros sejam levantados, Senhor, para esses homens que estão no governo, Senhor. Que se tiver mais alguma irmã que queira orar ou declarar uma palavra, fica à vontade. Aleluia. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo maravilhoso junto, Senhor, com tuas filhas, junto com o teu corpo, Senhor, entre Brasil, Israel, Itália, Senhor, entre as nações. Senhor, obrigado por esse tempo de clamarmos pelo teu povo, Senhor, pelo tronco no qual somos enxertados, Senhor, de forma direta, como DNA mesmo, genético, e de forma indireta, Senhor, e de forma direta, metafisicamente falando, através da fé em Abraão, somos filhos de Abraão. Senhor, obrigado, Pai, obrigado porque fomos adotados todos em Cristo Jesus. Obrigado porque a desconexão que um dia havia não há mais. E nós queremos te pedir que assim seja com a nação de Israel, aqueles que estão desconectados de ti, Senhor, que possam se conectar contigo. Quero te pedir uma chuva, Senhor, de avivamento sobre Israel. Vem com a tua chuva sobre Israel. Chove sobre Israel. Chove sobre Israel. Chove sobre o seu povo, Senhor, na diáspora. Chove sobre o teu povo, Senhor, na terra física de Israel, no país, na nação que você criou, uma nação de acordo com o teu coração. Nós te pedimos um alinhamento da nação contigo, avivamento, Senhor, conforme Xoxana pediu que a palavra profética, Senhor, seja multiplicada em Israel e que corações estejam preparados, terras estejam adubadas, Senhor, regadas para receber a semente, Senhor, da palavra profética e frutificar a 30, 60, 100 por um. Nós queremos declarar corações receptíveis à tua palavra. Todo aperto, toda luta, Senhor, toda dificuldade será transformada em corações quebrantados diante de ti, para ouvir a tua voz e caminhar contigo de forma muito prática no dia a dia, gerando ações de justiça, Pai, conforme você criou para nós, as boas obras que você criou para nós. Nós declaramos, Senhor, que o teu povo Israel começa a produzir de forma ainda mais multiplicada
comunicadora ainda mais clara para as nações. Nós repreendemos o espírito de anticristo contra Israel, Senhor. Deus, em nome de Jesus, vai nas nações que tentam se levantar contra Israel, nos políticos específicos, quebranta-os, Pai, dá eles sonhos e visões, fala com eles durante a noite, conforme você falou com Nabucodonosor, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, fala com eles durante a noite, Pai. Ministra no seu coração, não deixe eles dormirem, Senhor, em nome de Jesus, conforme foi com Ciro, Pai. Não deixe eles dormirem, que eles acordem, Pai, e leiam os livros, Senhor, conforme foi com Assuero, sobre Mardoqueu, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que eles leiam a história, que eles vejam, Pai, e que eles conectem os pontos, em nome de Jesus. Visita o Senhor. Pai querido, eu não sei porquê, Senhor, mas me veio China, Senhor, e Pai, que haja uma conexão da China contigo. Nós te clamamos que o mal seja repreendido de sobre a China e Amém. que venha a tua presença sobre a China, sobre o teu povo ali na China, a tua igreja que jejua e clama de noite, sobre aqueles que não te conhecem, estão te conhecendo. Nós te pedimos salvação tendo efetivada, visita o governo, Senhor, norte, sul, leste, oeste, aqueles que têm poder de decisão estratégica, visita-os com sonhos, com revelações, com visões, em nome de Jesus. Existe uma China de homens e mulheres de boa vontade, levanta-os, Senhor, nesse tempo, levanta-os nesse tempo, e nós repreendemos o devorador que tenta destruir toda uma nação e todo um povo, e nós dizemos não, em nome de Jesus. Seja repreendido o mal de sobre a China, em nome de Jesus. Pai querido, toda e qualquer aliança em relação a Israel, nós te pedimos que seja feita tão somente na tua presença, para a tua glória, em nome de Jesus. Nós dizemos não para documentos já assinados, e nós dizemos contratos com malignos sendo rasgados Oh, nesse momento, em nome shekererererasa. de Jesus, e contratos para serem assinados que vêm de ti, que sejam assinados em nome de Cristo Jesus. Aqueles, Senhor, que não podem mais ser voltados atrás, como foi, Senhor, ali com Esther, Senhor, mas existe um caminho, existe um selo, existe um decreto que vai sobrepor o decreto já feito e vai dar vitória completa, completa, porque Amã precisava ali ser extirpado, aquele DNA, Senhor, aquela semente do maligno, Deus, para destruir a todos, precisava ser desfeita e foi desfeito, Senhor. Assim seja Shekererererasa. com os contratos já assinados, Pai, que não podem ser desfeitos, que venha um outro decreto por cima, Senhor, Oh, não só desfazendo, mas levando a tua shekererererasa. vontade a um nível mais alto e a um nível mais profundo. Senhor, é a raça humana que está em jogo, é o povo que você criou a tua imagem e semelhança. Nós te clamamos, Senhor, e entendemos hoje que somos um só ambiente. Existe um planeta só, e esse planeta você nos deu a nós, como raça humana, para administrarmos, como os teus filhos e tuas filhas. Nos colocamos diante de ti, te clamando pela raça humana que somos nós, Senhor. Aqueles que são nossos irmãos, aqueles que ainda não são, mas que você tem salvação para eles. E por toda a raça humana, a tua palavra diz que você não tem prazer na morte do ímpio, e nós não temos prazer na morte do ímpio junto contigo, porque somos um contigo, Pai. Nós te louvamos e agradecemos por esse momento de adoração, de louvor em tua presença, de revelação. Senhor, glorifica o teu nome. Obrigado, 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 Senhor. Aleluia, aleluia. Shiriri, shiriri. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. Santo, santo, santo. Santo é o teu nome, Yeshua. Santo é o teu nome. Oh, e toda a terra está cheia da sua glória. Karabanokorokoshirianda. Kirarararara, sararamananananana. Kirararara, shiririririri. A ti a glória, Senhor. A ti a glória, a ti a glória. Kiririria, shararararara. A ti a glória, a ti a glória. Shiririririri, shiririririri.
para sempre. Amém. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Lecha kavod, lecha kavod, lecha kavod, leolam vaed. Lecha kavod, lecha kavod, lecha kavod, leolam vaed. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ti a glória, Senhor. Alecha kavod. Lecha kavod, lecha kavod, lecha kavod, leolam vaed. Toda a glória, Senhor, seja dada a Ti. Aqui em Israel, Pai, nessas eleições, Pai. Se tiver mais alguém que queira orar ou declarar uma palavra antes de nós terminarmos. Amém. Senhor, este momento precioso, em concordância com tudo que foi colocado, a adoração, a intercessão nas eleições, a situação do país, de Israel. Eu quero te agradecer porque o Senhor controla tudo, o Senhor está no controle, no comando, Pai. Te rendo graça porque o Senhor reina, o Senhor está sentado cheio de glória. Te amamos
Senhor, a tua palavra fala, as nações são como gotas dentro de um balde. Senhor, mostrando a tua grandeza, que elas não são nada. Mas nós sabemos que o mal está aí. Tu tens informações que nós não temos. Então, Senhor, revela. Dai-nos, Pai, direção, a oração revelada, a oração profética. Senhor, opera teu poder, Senhor. E nós declaramos que a tua vontade seja feita na terra como é no céu. A agenda que Satanás tem colocado na Israel e no Brasil seja removida, seja cancelada. Nós chamamos a tua agenda, aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor tem. Ah, papai, também pedimos pelo Brasil, Senhor, nós teremos também eleições e que seja restaurada a aliança do Brasil com Israel. Amém. E todo mal seja removido, seja abatido. É o Senhor que faz a guerra contra os principados e potestades. E neste tempo onde nós estamos vendo tanta coisa no mundo, nós sabemos que o teu povo, os remanescentes, são guardados. Nós te louvamos, te rendemos graça, porque o Senhor responde, o Senhor é perfeito em tudo, o Senhor é Deus que cuida dos teus, tu és um Pai amoroso, grande, majestoso e fiel. Que a tua glória, Senhor, o reino do Senhor que está dentro de nós, reverbere, Senhor, onde nós passarmos, com as nossas ações, com a nossa presença. Abençoe a família da Xoxana. Ah, Senhor, traga os recursos que ela precisa. Tu és o Deus dono do ouro e da prata, não falte nada. Senhor, abre caminhos onde não existe, dá estratégia, dá sabedoria, levanta mantenedores, opera teu poder, prospera, enriquece também os mantenedores para que nunca falte, Pai, e que todo impedimento e barreira seja removido. Senhor, eu te amo, te louvo, obrigado pelas respostas, pela a minha cura. Obrigado, Senhor, pelos pedidos que ali estão no grupo Maverecete Israel e muitas respostas do Senhor. Cada situação, Senhor, que só o Senhor pode entrar com provisão e com milagre. E nós declaramos que neste tempo, mesmo de tanta pressão da parte do inimigo, nós temos, Senhor, a glória, o teu poder, os teus milagres, muito além do que nós podemos pedir ou pensar. Então, Senhor, opera teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Que seja um dia, uma semana extraordinária, Senhor, revelada, nosso coração, Senhor, sensível à tua voz, com a doçura, a tua presença, Senhor, dentro de nós, fluindo, Senhor. Dai-nos discernimento de espírito, discernimento de pessoas e de situações. E nos enche com a tua alegria, porque a alegria do Senhor é nossa força. Arranca as flechas do inimigo, de desânimo, de enfermidade, de tristeza, de coisas que é para paralisar o teu povo. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, peço pelos jovens, continue a reverberar essa unção na vida dos jovens que foram ministrados nesse encontro ali em Israel. E assim esteja, Pai, as crianças, os bebês. Paralisa também essa malignidade do aborto, Pai. Papai, nós te agradecemos por esse dia, em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia. Possamos, Senhor, descansar na tua bondade, Senhor, em todo o tempo. Em relação aos nossos amados, Pai,
esposos, filhos, amigos, parentes, em relação ao nosso futuro. Damos graças, pois Tu és bom. Aleluia. Aleluia. Mais alguma irmã quer liberar uma palavra, uma oração antes de terminarmos? Senão vamos encerrar. Dando graças a Ti, Senhor, por Tu és bom, Tua bondade, Teu amor duram para sempre, Senhor. Teu amor dura para sempre. Teu amor dura para sempre. Queremos descansar nesse amor, Pai. O amor infinito, o amor que não acaba, o amor que tudo sofre. O amor que persevera, o amor que permanece. Senhor, ajuda-nos a andar nesse amor em todos os dias, estarmos escondidas nesse amor, Pai, debaixo das Tuas asas. E Te damos graça por tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui em Israel e por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigada pelos testemunhos, Pai. Pai, pelos corações arrependidos, pelos corações que estão Te conhecendo, Pai. Coração de novos convertidos, corações das crianças, Pai, corações de maridos e esposas voltando um para o outro, dos pais para os filhos, dos filhos aos pais. Oh, Pai, continua a Tua obra aqui. Fortalece os braços do nosso povo aqui. Fortalece os braços, como Moshe, Senhor, do corpo do Mashiach aqui. Aqueles que são evangelistas, aqueles que são mestres, aqueles que são pastores, profetas, apóstolos, Senhor, todos. Fortalece-nos, Pai, nesse lugar, Pai. Nos dá força como de boi selvagem, ó Deus, para permanecermos nesse tempo, Senhor, para rompermos, Pai. Pritzat derech, como essa música que nós cantamos, que rompe as barreiras, Poretz derech, aquele que rompe as barreiras, Senhor, em nome de Yeshua, nos dá essa força, Pai, como aqueles que são os forerunners, aqueles que vão à frente, abrindo o caminho, Pai. Ó, Pai, toda porta que ainda se encontra fechada, todo muro, Senhor, que o Senhor quer que nós como corpo, nós como igreja possamos quebrar esses muros, Senhor, nos dá essa força para avançarmos, Pai, como tem sido orado aqui no grupo dos intercessores, nos dá essa ousadia para continuarmos e para avançarmos, Pai, em nome de Yeshua, amém. Muito obrigada, minhas irmãs que oraram aqui conosco, Amém. e também aqueles que vão acompanhar depois. Um abraço, um shalom aqui da Galileia. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, Amém. shalom. Obrigada. Gratidão. Amém, amém.